E estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu estou aqui com o meu sócio e co-host, Matheus Araújo. E aí, Matheus, o que vamos ter aqui hoje? Tiago, hoje a gente vai falar com um advogado empreendedor que está empreendendo tanto com seu escritório de advocacia, tanto também com sua startup, que já está atuando em território nacional e também já expandiu internacionalmente e vai contar um pouco aqui para a gente sobre esse processo de expansão. Perfeito. E antes de apresentar ele, o convidado de hoje, eu queria falar com você que ainda não está inscrito no nosso canal. Clica aí no botão, se inscreve, clica no joinha, para cada vez mais a gente conseguir atingir mais pessoas aqui no nosso estado e aqui em Natal. Mas sem mais delongas, vamos para o convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Cássio Leandro. Aperta aqui minha mão. E aí, Cássio, como foi que começou nessa sua jornada nesse mundo da startup? Você tem a formação, né, no direito de advogado, atua no mercado trabalhista. E como surgiu esse momento que você enxergou essa lacuna, né, que existia no mercado e resolveu inovar, né, e trazer essa solução aí para os empreendedores em geral, né? Antes de mais nada, agradecer o convite, né, dizer que é muito bom esse tipo de programa, né, de incentivo que há para os empreendedores, que há para a turma de inovação. E tentar hoje passar o máximo possível de conteúdo aí para vocês e compartilhar conhecimento, que eu acho que é a melhor forma de você levar adiante a mensagem, né? Perfeito. E então, Tiago e Matheus, eu sou advogado há 17 anos, né? Desde 2007, e logo em seguida eu me tornei especialista em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. E me tornei professor em 2008, professor de Direito de Trabalho e Processo de Trabalho nas universidades privadas aqui no estado. E isso me fez ter uma carreira de 10 anos em sala de aula e como advogado. E em alguns episódios dessa trajetória houveram alguns pontos de luz, digamos assim, para que eu migrasse um pouco a carreira. E eu consegui migrar a carreira num tempo interessante. Em 2016... eu adquiri a propriedade da RoboEduc, que é uma escola de programação em robótica, a escola mais antiga de programação em robótica do estado, do Nordeste. E sou sócio dela até hoje e fui para a tecnológica, levando conhecimentos na área de humanas, de gestão, como advogado e como escritório de advocacia já nessa parte empresarial. A gente se descobriu e foi avançando e se educando para tentar empreender em outras áreas. Desculpa a pergunta. A RoboEduc, como ela atua hoje? Ela atua hoje como uma sede física desde 2016, na Rua da Saudade, ali próximo ao cemitério de Nova Descoberta, né? Sim. Por ali. E trabalha nas escolas. Massa. Né? Tem a sede trazendo física, esse conhecimento de robótica para criança e adolescente dos 3 aos 17 anos. Uma aplicação prática também. Prática, muito prática do dia a dia, né? A gente se destacou muito, principalmente quando eu estava no início, a gente fez umas ideias muito diferentes e a gente conseguiu dar um up na empresa e conseguiu chegar até a abrir em Portugal, né? A gente tinha uma sede em... A RoboEduc era do professor Amaral? Não. O meu sócio Aquiles Blomar, que foi quem, inclusive, fundou a OBR. Sim. Né? O professor que o senhor falou, ele é de outra empresa. Sim. Tem outra empresa que eu não digo que é concorrente, mas está no mercado. Né? Porque ele foi professor no colégio e no colégio ele me deu uma matéria que era de robótica. Eu lembro que depois ele tinha uma empresa disso. Não sabia se era a RoboEduc. Não, a RoboEduc, como eu disse, ela existe desde 2004. Né? Em projeto de pesquisa, depois se tornou profissional em 2008. Projeto de pesquisa vinculado à UFRN ou independente? O meu sócio, ele é professor da universidade, massa. Que é Aquiles Blomar, que ele é doutor na área de engenharia de ciência da computação e foi quem fundou a parte de robótica aqui no estado, robótica educacional aqui do estado. Até hoje ele é um dos líderes dos laboratórios de robótica lá do IMD, da UFRN, enfim, da ECT. E esse foi o seu primeiro contato com esse mundo tecnológico, inovação. Foi. E quando você entra no mundo tecnológico, você começa a pensar de maneira diferente. Eu sempre fui um entusiasta pelo empreendedorismo, mas o ramo jurídico ele é praticamente negativo. Né? Não existe uma cultura no meio jurídico onde os advogados tenham que empreender
junto do seu escritório. Na verdade, existe... Principalmente pensar em tecnologias pro... Não existe. Não existe. Né? Apenas um fato curioso, a gente se conheceu na faculdade de Direito, né? Trabalhar com marketing hoje em dia. Eu me formei, Thiago mudou de faculdade na época, mas eu cheguei até a emendar, fazer um mestrado lá em Lisboa, mas desisti no meio. Sim. Mas não fiz a transição completa, hoje em dia não atuo mais com Direito. E aí você começa a pensar diferente, né? Eu já tinha uma predisposição a ter essa veia empreendedora, né? A família tem algumas pessoas que são da área empreendedora, muito, muito humilde, muito pequeno, né? Mas está no meio. Isso, tá não no meio tecnológico, no meio de negócios. Sim. De fazer negócios pequenos, né? Eu sempre digo, minha avó, ela, que foi aniversário dela ontem, até, ela não vai ver esse episódio, mas eu vou mandar o vídeo. Fez 85 anos. Ela tinha uma banca de vender bolo no mercado, na cidade de Caiçara do Norte. E durante 30, 40 anos ela fez isso, para cuidar de todos os filhos, meus tios, né? 8 filhos. Então, ela foi um exemplo de empreendedorismo, que ela cuidou de 8 filhos, tendo uma banca de bolo no mercado de uma cidade de 7, 8 mil habitantes. Então, isso é muito, muito inspirador. Sim. Então, como eu tive muito acesso, não muito acesso, mas tive muito acesso à educação que meus pais me deram, né, me oportunizaram, isso era uma inquietude dentro de mim muito permanente. Né? Eu sempre ter que me qualificar para não ser médio, e sim ser diferente. Mas você também escutava muito, vai fazer concurso, ou não? Então, na verdade, eu passei em 3 concursos na época de faculdade e meu pai não deixou assumir os 3. Né? Eu passei na Petrobras. Que sorte. Meu pai é funcionário da Petrobras, aposentado já, mas na época eu passei no concurso da Petrobras, ele não deixou assumir porque o que ele me disse foi que eu ia trabalhar a vida toda e não ganharia o que ele ganha naquela época. Isso 2005, 2006, alguma coisa assim. E, assim, foi uma jogada psicológica que ele fez bem interessante para eu fazer eu desistir. Aí eu não assumi. Passei também para o concurso da Prefeitura de Natal, na época. Também não assumi. E teve um outro concurso que eu fiz que eu passei que eu também não assumi. Mas nenhum concurso que era de carreira jurídica. Né? Eram concursos médios, digamos assim. E nunca me encantou a ideia de concurso da área jurídica. Juiz, promotor. Eu não gosto de ter que fazer rotinas estabelecidas, engessadas, né? Que eles não têm, né? Mas eles acabam fazendo a dele que se torna engessada. Sim. Né? Não tem ninguém mandando um juiz fazer as coisas, mas tem que seguir regras, tem que cumprir certas coisas. No último prazo ali tem que fazer alguma coisa. Né? E sempre vai ter que dar satisfação para A, para B. Não que você não dê, como empresário você tem que dar, mas tipo assim, é diferente. Né? Tipo, o caminhar para o sucesso lhe dá uma liberdade muito grande. E quando você começa a conquistar certas situações, você vê que realmente deve ser o norte de quem é um empreendedor. É você buscar a liberdade. Né? Você buscar o que... Não é que você fazer o que é necessário. Você faz o necessário até dar certo. Depois você faz o que você se sente bem. Você faz o que lhe proporciona uma melhor qualidade de vida. Você faz o que suas filhas esperam de você, que é o quê? Presença. Você tem que estar em casa, você tem que dar atenção, você tem que fazer atividade, tem que deixar na escola, buscar na escola. E eu sempre tive isso de o quê? Eu tenho que buscar resolver profissionalmente a minha vida para poder dar a atenção que elas merecem. Né? Sabendo que o que meus pais se sacrificaram para 3 filhos, eu e mais 2 irmãos, estarem onde estão, o meu irmão mais novo é delegado em Pernambuco. Ele foi parado de concurso. Né? O do meio já tem 2 formações, né? Direito, educação física, é empresário, eu sou sócio de uma pousada com ele no interior. Então, várias coisas. Então, buscar isso, né? O sucesso, buscar o resultado, né? Porque o resultado de sucesso é muito diferente. Né? Buscar o resultado e ter uma liberdade para você fazer o que é o bom da vida. Né? Porque, bicho, passa rápido demais, tudo. Né? Como eu disse a vocês, no bastidor a gente estava falando que 2 anos atrás eu estava do lado aí do podcast falando e entrevistando muita gente. Qual era o nome? Ciência Tá On. Ciência Tá On. Quem tá no YouTube, Spotify? Tá no YouTube no canal do Fez Ponto. Perfeito. Então você que tá aí ouvindo, depois desse episódio aqui já vai lá assistir também, que ele falou que tem muito conteúdo massa, eu vou conferir também. Tem uns episódios bem legais. Tem muita conversa, né? Tem muito mas tem uns muito legais que dá pra assistir como episódio de Netflix.
É bem interessante, Top. porque trata muito de questão de ciência, né? Sim. E aí, voltando a essa parte do empreendedorismo, com esse gatilho que ocorreu lá atrás, a oportunidade de entrar na Robeduc, mudou muito a minha mente em relação ao que era empreendedorismo. E eu vi que não basta você só querer ser empreendedor. Não basta você ter essa veia da inquietude de querer... Tem que fazer acontecer, né? Você tem que ter a iniciativa. Você Isso. tem que fazer. Você tem que fazer acontecer e, principalmente, você tem que se educar, né? Você tem que se educar para educar os outros. Porque não dá para você sentar numa mesa e conversar sobre dinheiro, por exemplo, que é um tabu muito grande no Brasil, né? Sim. E aqui no nosso estado. Então, se você falar sobre dinheiro, ou você é besta, soberbo, ou está se amostrando. Sim. Mas se você não falar sobre dinheiro, você não sabe o que fazer quando você tiver ele. E a gente não é educado para isso. Então, buscar educação financeira, buscar educação tecnológica, buscar educação empreendedora foi um caminho que eu busquei para me preparar para um momento posterior, futuro que aparentemente era incerto, mas era projetado. E fiz um mestrado da UFRN, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Fiz capacitação na área de gestão financeira para startups, que eu tocava, era diretor executivo da Robeduc, eu tocava toda essa parte. Foi quando, abrindo a mente, né, nessa parte empreendedora, surgiu a ideia de analisar dados de clientes que tinham no escritório. Dados trabalhistas. Dados trabalhistas, onde começou a me chamar muita atenção um problema crônico que existe no mercado, que são demandas trabalhistas que eu julgo indevidas. Mas eu julgo indevidas por dois motivos. Um, não é que a outra parte não tenha direito, ela tem direitos. Ou não tem direito, né? É uma discussão. Mas pode ser evitada pelo empresário. E aí, ao analisar esses números do TST, dos TRTs e do escritório, a gente viu que era muito semelhante os percentuais. O TST falava em algo em 52%, 53%. Os TRTs algo em torno de 49%, 50%. E lá no escritório, 55%. Então, tinha uma variação, uma margem de erro aí de 6%, a depender do tribunal. Esse TRT para a audiência, né? Tribunal Regional do Trabalho. Perfeito. E TST, Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito. E os processos do escritório. Quando a gente percebeu e analisou os números, a gente viu que mais ou menos metade dos processos que a gente defendia das empresas se tratava de jornada de trabalho. Que era o quê? A discussão de hora extra, discussão de intra-jornada, discussão de inter-jornada, discussão se você tirou férias no período correto, se não tirou, aí tem direito à dobra. Falta. Que tudo isso se resume ao ponto. Com o início sendo o ponto. Com o início. Porque Sim. do ponto você tem a gestão inicial, e aí dali o que você vai fazer com esse dado é que vai dizer se você vai evitar um problema ou você vai se mergulhar num problema. E aí foi dentro do mestrado da UFRN que aí veio a explosão de conhecimento que me fez não mais pensar de maneira apenas empreendedora, e sim pensar de maneira científica. O que é que eu posso fazer para minimizar os danos dos clientes, que são os meus clientes. E naquela época você já tinha a visão de que isso se tornaria um negócio, ou você naquele momento queria só resolver a dor do seu cliente? E agregar ao seu serviço de advogado naquele momento. Quando eu comecei a analisar esses dados com outra cabeça empresarial, eu fiz o básico, que foi fazer análise de mercado. O que é que existe de algo parecido? E aí eu fui para dados do CAGED, dados do Ministério do Trabalho e Emprego, dados do SEBRAE, enfim, todos os dados públicos que são disponíveis, e fui para outras ferramentas tecnológicas da época que já existiam, isso em 2018 para 2019, para ter acesso a isso. E a gente verificou que o mercado ele era totalmente leigo quanto a tecnologias alternativas. Todo mundo utilizava ou papel ou relógio de ponto. Aquele negócio estranho na parede que você bota o dedo lá. Sim. Só que o que acontece? Fazia aquilo e as empresas não sabiam tratar os dados. Só botavam na gaveta. Botava na gaveta, quando tinha um problema, apresentava lá, advogado que se virasse para defender a empresa. É muito comum, até fazendo uma pequena analogia aqui com um novo braço que a gente está
criando no mercado para atender só restaurantes. Isso acontece muito com o mercado de restaurantes. Só que não tem nada a ver com a questão trabalhista, mas com o tratamento dos dados dos clientes mesmo. Porque eles ficam captando os dados dos clientes e não utilizam aquilo de forma estratégica, analisando ali a recência, frequência e valor que aquele cliente consome no seu estabelecimento. E somente pega aqueles dados e fica fazendo disparos em massa de uma forma genérica, que não cria nenhuma conexão com aquele cliente e acaba virando spam. Às vezes, muitas vezes, acaba perdendo o cliente, espantando o cliente. Verdade. É um bom trocadilho, viu, Paulo? Não podia perder esse gancho. Sim, mas... Sim, e aí a gente começou a perceber, dentro do mestrado abriu essa possibilidade de desenvolver, e aí fomos bem ousados, né? Fomos atrás além de ser bootstrap, colocamos dinheiro do escritório dentro do FacePonto para desenvolvimento. Fomos atrás de investidores anjos, onde na época ninguém sabia o que era isso. Fomos atrás e... Aqui ou fora? No Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tinha muitos poucos exemplos, né? Nós tínhamos a Find.me, que era um exemplo muito bom. A AutoGo era um exemplo muito bom. A AutoForce, que são muito bons até hoje, né? E eram muito poucos exemplos. E o que a gente percebia era muito oba-oba. Né? Começou aquela moda de startup. De hackathon, de Startup Week. E quando a gente vê quais foram as startups que sobreviveram após a pandemia, a gente vê que era oba-oba. A gente tem a certeza. Antes a gente achava, aí passou a pandemia, aí os resultados que sobreviveram, você vê que quem não era oba-oba permaneceu, cresceu e hoje é referência. Oba-oba de realmente levar a sério aquela operação. É porque virou uma grande festa, né? Entendi. Eu sempre tipo cool, né? Eu sempre digo o seguinte, imagine se... É porque vocês são bem mais novos, mas lá na época de 2003, 2004, 2005, por ali, existia um evento bem interessante na UFRN que chamava Pagodão das Engenharias, que era uma grande confraternização de comes e bebes e festas e farras. E Hoje em dia afins. seria as calouradas, né? Várias juntas. É. Era a calorada de várias engenharias. Era um spotter. Quase. E aí, eu fico imaginando se nessa época existisse hackathons e etc. Tinha saído os melhores projetos do mundo, porque O engajamento era absurdo. Então, notou-se que nichou demais essas ideias de startup e tecnologia. Cada vez mais as pessoas querem mais palco do que colocar a mão na massa. Cada vez mais a pessoa está menos preocupada com a nota fiscal e mais preocupada com o clique, né? Com o like, com o compartilhamento. E é isso, né? Você não vê... Rio Grande do Norte tem um potencial absurdo e você conta nos dedos das duas mãos, no máximo, as startups que têm sucesso a nível nacional e até mesmo fora do país, né? Mas foi algo bem desafiador, porque era uma área que, apesar de eu estar empreendendo com a Robeduc, não era uma área de zona de conforto. Por isso que se educar foi muito importante. E eu até hoje, eu tenho que meio que ter um papel de fazer uma cultura em relação a ser correto e as empresas adotarem o que é correto para evitar problemas. E aí é meio na contramão do mercado da advocacia, né? Que a advocacia, em tese, quanto mais problema, melhor para o advogado. justo. E aí, se eu trabalho para não ter problema, em tese o mercado não vai gostar, digamos assim, né? Mas esse é fato, né? E aí as empresas que utilizam o FacePonto hoje em dia, para se E até, se puder definir também. Sim, lógico. A gente estava falando aqui, mas que a gente não falou ainda o que é de fato o Exato. FacePonto e como ele agrega hoje, Perfeito. né, para as empresas. Então, diante desse todo o cenário que a gente fez, desenvolveu uma plataforma, e a plataforma, a gente viu no mercado que existia papel, existia ponto eletrônico. Isso. E algumas iniciativas nacionais em relação a sistemas alternativos, mas não gestores de RH. Que controlasse tudo num lugar. Num local só. Foi o que a gente se dispôs a fazer. A gente colocou umas etapas de crescimento e a nossa proposta é um gerenciamento de jornada de trabalho do RH. De ponta a ponta. De ponta a ponta. A gente faz o ponto, entrega os dados para a Folha, que retorna todas as informações para dentro da plataforma para gerir o funcionário lá dentro. E com dados de fato para tomar a decisão, para Exatamente. interpretação. A tomada de decisão, a gente coloca inteligência artificial para trazer todos esses dados através de Power BI, de IA e etc., para que a decisão ela seja não mais no achismo,
Por exemplo, na Ártico chegou um momento que o Marcos, né, que é o outro sócio, Mateus. não, o outro Eu? sócio, não, o outro sócio que você falou? Matheus e Thiago. Ah, é só sócio Júnior. É, Desculpa. Eu escutei o Marcos, não, desculpa. Mas digamos que Cássio seja sócio de vocês e queira tomar uma decisão. Sim. Normalmente as decisões... Tem argumentação. Não, no dia a dia, Sim. da vida empresarial, ela se baseia muito pelo achismo. E o achismo ele traz um componente problemático que é de afinidade. Né? Às vezes eu quero tomar uma decisão para a empresa, para o CNPJ, e eu tenho que avaliar a situação de Thiago e de Matheus. E aí, normalmente, se eu tenho uma afinidade maior com o Thiago, eu estou predisposto a tomar a decisão pelo achismo contra Matheus. A favor da empresa, aparentemente, mas contra Matheus. E quando a gente analisa números, a gente deixa de ter esse achismo e passa a ser muito profissional. E sendo profissional, eu vou ver que Thiago, por exemplo, estaria com menos rendimentos, e se tiver de ter um corte, seria Thiago e não Matheus. Então o Facebook ele traz esses dados. Ele traz dados, por exemplo, de assiduidade. Ele traz dados onde a gente elenca dentro do sistema trabalhista, através de todos os normativos, lei, etc. E a gente pontuou. Por exemplo, se você falta, você tem uma pontuação. Se você chega atrasado, você tem uma pontuação. Se você adoece... Gamificou Não é bem gamificação, porque a gamificação ela tem que trazer um resultado para o usuário. E no nosso caso da gente, não. A gente só o ranking mesmo. ranqueia para o tomador de decisão não tomar mais pelo achismo. Porque às vezes ele tem afinidade com um colaborador... E aí passa a mão na cabeça. Isso. Aí passa a mão na cabeça e não analisa o número. Então, quando você tem esses dados... tem cara que a gente percebe em conversa com empresários que ele não sabia, mas tinha cara que faltava 15 vezes no ano. Por quê? Porque o supervisor olhava para ele e dizia, não, esse cara aqui me entrega resultado. Mas aí eu também ele nem imaginava esses 15. Não sabia que tinha 15. E aí você diz, mas se ele entrega resultado, beleza, mas 15, por exemplo, já cria um problema. Que você vai estar gastando dinheiro de maneira equivocada. E repercute nas férias. Quanto mais faltas injustificadas, menos férias o colaborador tem. E mais situações complexas em relação à legislação trabalhista ela vai ter. Então, tudo isso é gerido dentro da plataforma. Então, a gente consegue fazer do ponto... Eu sempre digo, a gente tem a solução completa do ponto à folha e você, no final, ainda assina o contra-cheque dentro da plataforma. Então, você consegue ter toda essa gestão do funcionário. E isso a gente foi, na época, muito desafiador fazer. O mestrado foi essencial para que esse produto ficasse com a qualidade... Isso do contra-cheque já era desde o princípio? Não, ou foi... o contra-cheque foi a evolução. Porque imagina, né? Que foi um sistema que foi criado. Então, se você já coloca isso no início, vocês poderiam se comprometer muito, né? Muito. Então, a gente teve que fazer uma tá base... validado, de fato, né? A gente fez uma base muito grande e fez por etapas. Né? E nós temos etapas para cumprir ainda. A gente tem uma proposta de ser um hub. Né? O Facebook virar um hub... a gente não definiu ainda a palavra, mas seria um hub do trabalho. E nem é do trabalhador e nem é da empresa. É um hub do trabalho. Onde vai envolver, por exemplo, acesso a crédito aos trabalhadores. Os trabalhadores podem ir lá, clicar no consignado. A gente já testou, mas já validou. Seria da FacePonto ou seria da crédito, FacePonto. O crédito da FacePonto descontado no contra-cheque dele junto. A gente não tem a ponta a ponta. A gente sabe se o cara... Enfim, todos os dados... autorizados por ele, a gente tem acesso aos dados autorizados. Então, a gente saberia facilmente se ele está apto ou não a ter um empréstimo. Na hora que ele clicasse lá, autorizava a gente colher os dados. Colher os dados, a gente sabia se ele tinha os requisitos mínimos para poder ter um empréstimo. Tempo de empresa. Vinculado também ao Serasa e tudo mais, consultas públicas. Tudo. E aí a gente já testou, validou, está esperando um próximo passo da empresa para colocar isso de maneira mais ampla. Por quê? Porque acaba sendo um outro business. Teria que ter uma equipe dedicada a isso. Né? Hoje nós temos, para você ter ideia, Thiago, nós temos 1.600 clientes, mais ou menos, a nível de Brasil, e dentro desses 1.600, alguns em Portugal. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem 1.000, mais ou menos. 1.000 clientes. Para você ter ideia, como o mercado ainda é amplo, Tem muito a crescer. Vocês praticamente não tem estão nada no Brasil, mas não tem nada. Só estão em Natal ainda. Se for mais de 50% é Natal. Deixa eu né? dizer só alguns números que é o que faz a gente tá crescendo como está crescendo. A gente tem a amplitude que tem a nível nacional, os resultados de premiações nacionais que nós temos. O tamanho do mercado era o seguinte: quando a gente começou, o mercado só tinha consumido 6% do mercado.
Isso em 2019. Hoje estamos em 2024, agora que chegou em 9% do mercado. Então existe 91% do mercado ainda a ser explorado. E quais são as alavancas que vocês enxergam, né? E se o marketing está dentro delas para esse crescimento nos próximos anos? O marketing ele é essencial para o crescimento. Por quê? Porque o Rio Grande do Norte ele é um estado muito pobre. Né? Hoje nós temos os principais clientes aqui do estado. Clientes que têm 10 mil funcionários, como a JMT, clientes que têm 2.800 funcionários, como a Rio Grandense, 2 mil como a 2A, 3 mil como a Gaspar. Então, todos os grandes clientes estão com a gente. E aí eu fazia até uma maneira provocativa. Quem não está, a gente percebe que não valoriza questões potiguares. Prefere contratar alguém de São Paulo para não se envolver. E aí tem vários exemplos aqui de empresas que se dizem valorizar startups da terra e não fazem. Né? Tem vários exemplos e a gente pode fazer provocação e colocar. E é de maneira tranquila, porque o empresário tem escolhas. E a pessoa escolhe não valorizar as coisas potiguares. E tá tudo bem. Justo. Não tem problema nenhum. Agora, não diga que valoriza. Isso. Né? Você tem uma escolha de não valorizar e tá tudo bem. Mas dizer, ir pra mídia, colocar no seu outdoor, não, valorizamos na terra potiguar. Mentira. Você contrata gente, coisa de fora, sistema de fora. E não tô dizendo para me contratar, não. Eu falo dos colegas. As outras startups que estão aí há muito mais tempo. E o que recebe de porta na cara é absurdo. A gente é reconhecido, nós somos reconhecidos lá fora como brilhantes. Você chega em São Paulo para uma rodada de investimento, para uma palestra, para não sei o quê. Eu sou chamado para palestrar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife. Aqui em Natal, eu faço questão de não me colocar meu nome toda hora à disposição. Porque a gente nota que o pessoal gosta de palco. E quem realmente é empreendedor quer fugir do palco. Não é ficar aí lá contando coisas maravilhosas que acontecem, que não, é tudo difícil, cara. Fazer startup, fazer um podcast desse, porque ninguém vê aqui o que está aqui por trás. É uma estrutura fodida. É uma hora caríssima. É um nível de educação comprometedora que você tem muito forte. Na área tecnológica, é 5, 6 vezes mais do que um negócio tradicional. E o que a gente vê de resultado é o quê? É um oba-oba maior do mundo. Porque é isso, porque é aquilo, que 50 novas startups, que nada, não dura 6 meses, morre tudinho. Então, o que é que está acontecendo? Né? E aí, esse pensamento da gente mais tradicional, vindo da área jurídica, do direito, do direito, etc., faz com que nós sejamos muito conservadores, mas sabemos que para ter o crescimento que a gente precisa ter, temos que ser audaciosos utilizando todas as ferramentas de tecnologia, todas as ferramentas de marketing, todas as ferramentas de estratégias virtuais. Voltando à questão do mercado. Para você ter ideia, Matheus e Thiago, a gente está com 1.600 empresas. O Rio Grande do Norte, não vou falar de outro canto, é do Rio Grande do Norte, tem 49 mil empresas com funcionários ativos no Caged. 49 mil. Então eu não tenho, faz 5 anos que eu estou no mercado, crescendo a 6% por mês, eu não tenho 10% do mercado. Do Rio Grande do Norte. Aí vocês dizem, quem é os concorrentes? Papel e relógio. Aí você vai para o Justiça do Trabalho, o Rio Grande do Norte tem algo em torno de 60 mil... Não, 36 mil ações de reclamações trabalhistas na Justiça. 50%, 52%, 49% diz respeito à jornada de trabalho. Hora extra. Tem uma máxima que eu acho massa isso. Tem uma lei na reforma trabalhista que diz o seguinte: até 20 funcionários, a empresa não tem a obrigação de ter o controle de jornada de trabalho. Tem o ponto. Sim. Não tem obrigação. Por lei, até 20 funcionários não tem. Porém, a jurisprudência pacífica e predominante é: ok, você não tem obrigação. Mas se seu funcionário entrar com a ação, vai aparecer, né? Não é obrigação, mas só para contextualizar... A obrigação não, a multa, né? Para explicar. Se seu funcionário entrar na justiça e alegar que trabalhava 2 horas extra todo dia, aí existe um termo jurídico que chama de inversão do ônus da prova, pela hipossuficiência. Então, como o trabalhador ele é hipossuficiente, ele não tem capacidade de brigar com a empresa, digamos assim, a empresa, a justiça, as leis, né, um artigo específico, diz o quê? Como ele ele não tem como brigar. O ponto mais fraco da relação. O ponto mais fraco da relação. O cara vai falar mais simples, porque quem está assistindo tá indo pro termo jurídico aí, é foda. A gente vai inverter
o ônus da prova. Quem vai ter que provar agora que ele não fazia as 2 horas é a empresa. Como é que você prova? Como é que você prova que ele não fazia as 2 horas? É o famoso aceitar e beleza, perdi. É olhar pro céu e pedir e rezar, né? E ter fé. E aí você prova como? Tendo o controle da jornada de trabalho. E aí, por isso que eu disse que a briga, não briga, mas o desafio, ele é cultural. Caramba, faz a tua empresa estar tranquila e evitar problemas, porque 85% do Rio Grande do Norte, é outro dado interessante, é micro e pequena empresa. É ME e EPP. Isso. E é onde gera mais emprego, inclusive. Quando você vai para a Justiça do Trabalho, esse número diminui, é algo em torno de 60%. 40% são das grandes, que tem um maior volume e tal. Só que 60% das microempresas, dos processos são de microempresa, se você pegar o dado para a jornada de trabalho, ele é maior do que o dado principal. Ele sobe para 65%, 67%. Então, de cada 3 ações na justiça, de micro e pequena empresa, 2 é sobre hora extra, intrajornada, interjornada, adicional noturno, férias. Acaba sendo 90%. Tá entendendo? Então, é um cenário que é cultural. Ah, não, vou fazer isso não, porque a lei... Ah, não vou consultar advogado não, porque o contador resolve. E aí fica nesse negócio. Aí vem uma ação trabalhista, com uma condenação de 30 mil para quem fatura 30 mil por mês, quebra. Aí não sabe por que é. Eu estou fazendo esse levantamento de dados porque ele não é muito forte ainda, não é muito preciso. Mas a gente está compilando os dados de saber a motivação, porque existe a motivação da empresa quebrar, mas o que essa demanda de trabalho contribuiu para ela quebrar. O que essa demanda trabalhista contribuiu para ela quebrar. Não, esse dado ainda é meio... não dá para precisar. Mas cruzando os dados, né, cruzando esse percentual de 60%, cruzando o dado de 50% de outra coisa, e cruzando esse dado aqui, certamente esse índice deve chegar aí na casa de 25%, 30%. Isso matemática, não de maneira muito empírica, não científica. Só cruzando dados, né? Deve dar em torno de 25%, 30%. As pequenas e microempresas quebram pela demanda trabalhista. Por quê? Porque culturalmente, se a lei diz que até 20 funcionários você não precisa... Meu amigo, quem estiver assistindo esse podcast e Uma não aula de for direito de pelo trabalho. menos Curioso. dar uma olhada no que pode agregar no negócio, tá doido. E quando eu digo o valor, aí todo mundo surpreende e acha barato demais. Por quê? Nós percebemos que o nosso foco, o nosso cliente ideal, falar a palavra sem usar essas palavras gringas, né? Em inglês todo mundo gosta de... O SCP. Não, o nosso cliente ideal, ele é um cliente de 20 a 100 funcionários. Ele não é um cliente de abaixo de 20. Por quê? Porque o abaixo de 20, o desgaste de venda, ele é muito maior. Por quê? Porque ele não tem a dor. Ele só percebe a dor quando chega a demanda trabalhista. E aí esse é o problema. Acima de 20 já passou por isso. Já passou por isso. A rotatividade, a gente sabe que não gosto de falar a palavra, o turnover, né? A saída e a entrada. A saída e a entrada de funcionário, quando você passa de 20, ela é mais frequente. E aí tem até um dado bem interessante sobre isso, que entre 20 e 100, a entrada e a saída de funcionário, ele chega a ser 12% por ano. Caramba. Então é um dado relevante. Se você tem uma equipe de 50, 5 pessoas. E aí quando a gente começa a ver uma empresa do pai, do tio, do amigo, a gente percebe, caramba, faz sentido. Né? A menos de 20 não. É porque o pai é que faz isso, a mãe faz aquilo, o filho é ali, aí tem um primo, tem não sei... É muito familiar. Quando começa a expandir, começa a dor de cabeça. E aí se você não se estrutura, a dor de cabeça permanece. E vai aumentando. E aí com o seu tamanho de crescimento que você for, o problema vai ser muito maior. E as pessoas não percebem isso. Então, para você ter ideia, o valor de 10 funcionários que a gente cobra é R$ 89,90 de maneira recorrente. Todo mês você paga R$ 89,90. R$ 89,90 hoje, para a nossa economia, é... Até quantos funcionários? 10. É conta de pão. Porque se você for fazer um coffee break para 10 funcionários, você gasta mais de 89. Sim. Coffee break.
E a gente cobra após isso R$ 7,50 por mês para cada funcionário. E quanto mais funcionários, escalonado vai diminuindo até chegar em R$ 4,25 quando é acima de 1.000 funcionários. Então é uma solução muito barata que resolve o problema, mas culturalmente é um gasto que a empresa diz, não sou obrigada por lei, então. Mas estamos crescendo muito forte, né? O marketing tem sido essencial para a gente. Como é que vocês trabalham isso no marketing? A gente tem onboard, né? Você tem time interno, time externo? Usar essas palavras é no automático, né? É time externo, time interno. A gente você opina muito, tem alguém que decide e você só valida? A gente tem time interno e tem externo também. A gente tem consultorias externas, né? Como a gente passou por uma fase de crescimento muito forte, a gente teve investimento anjo, teve investimento de aceleradora, tivemos investimento, né, de investidores, etc. E todo mundo exige que tudo seja interno. Né? Sim. Não necessariamente totalmente interno, mas que você tem interno. Pelo menos o principal. É relativo ao principal porque depende de negócio para negócio, mas que você tem um time interno. Tipo, o time de vendas que seja o time interno, o time de suporte seja interno, o time de marketing seja interno, o desenvolvimento seja interno. Só que nem sempre a gente consegue nenhuma dessas áreas ser totalmente interno. Por quê? Porque falta profissional. Qualidade técnica, né, do mercado. Falta profissional no mercado. Claramente, vocês na Arctic, vocês devem sofrer o pão que o diabo amassou na busca desses profissionais. A gente prefere treinar do zero. De a gente faz isso também. Que a gente treina do zero. Como o meu sócio é professor, a gente tem a fonte. A gente vai lá, pega da UFRN, treina. Só que é um trabalho muito... às vezes de uma rampagem muito devagar. Você precisa de uma pessoa mais pronta. Então, a gente diz que... Eu sempre prego o seguinte, que eu não gosto desses conceitos modernos de startups, de smart money da vida. Esse pessoal que se destacou bastante, porque eu acho que uma realidade de São Paulo não é a realidade do Brasil. A realidade que a gente tem aqui é de, infelizmente, má qualidade na prestação de serviço. Sim. Um mau profissional, não por ele ser uma má pessoa, mas um mau profissional no trabalho. Às vezes falta de conhecimento. Conhecimento, isso. E existe, como eu disse, quem era para fomentar essa educação, fomenta o oba-oba. Isso. Né? E aí esse oba-oba não faz você amanhã ser um Thiago melhor, um comunicador melhor no podcast. Isso. Faz você estar numa capa de jornal, num blog, dando entrevista em outro canto, como um comunicador, um programa de sucesso, né, vivendo como um amigo meu ali fala, lorotando. E aí sofre a empresa quando chega com esse crescimento que as empresas que se destacam têm. Precisa de bons profissionais sêniors e não tem. Mas o ruim às vezes é quando pega um sênior que vem com vícios muito ruins de outros locais também. E não consegue excluir isso quando entra em uma nova modalidade ali de trabalho também, né? De cultura, de princípios do Eu sou da teoria que esse profissional, para ele ter razão, ele monte a dele. Ele monta o quê? Monta a empresa dele. Sim, perfeito. Esse cara que tem um vício, esse sênior que tem um vício, se ele tá dizendo que cara, monta a sua. Tá tudo certo. O problema é que as pessoas estão problematizando demais tudo, entendeu? Tudo tá sendo um questionamento infinito. Sim. Tudo é... Cara, vamos simplificar as coisas, pô. Cara, qual é a regra do jogo? Tá aqui a regra. Bora juntos? Vamos fazer juntos? Isso. Pronto, tá resolvido. Não dá pra mim não. Ah, tá bom. Segue tua vida, siga a minha. Precisar de ajuda lá na frente, eu te ajudo. Se eu precisar, eu vou ligar pra você. Mas vamos problematizar uma relação. A gente brinca muito, né? Tem dois ditados muito tranquilos que é: se contrata pelo currículo e se demite pelo comportamento. A gente lá faz o inverso, justamente. Contrata pelo comportamento e treina. O currículo pra gente meio que é o básico. O mercado, né? Não, mas o mercado é cultural. É cultural. Muitos clientes da gente... E demite comportamento. Isso. E outra, a regra é que você demore muito para contratar e seja rápido para demitir. A gente tá fazendo tudo invertido. A gente demora para... contrata rápido pela necessidade imediata. E demora para demitir. E demora para demitir porque sabe que não vai ter um substituto. Contrata pelo currículo. E contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Cara, tá tudo, não é que tá tudo errado. Eu tô parando de dizer isso porque eu tava sendo até chato. Eu chegava em roda de amigos e dizia, pai, tá tudo errado. Os caras falam, então o que é que tá certo? Eu disse, não sei. Eu não sei o que tá certo. Agora, o que está... Tá errado. Eu só sei que tá errado. E aí, vocês perceberam, eu gosto muito de números, né? E gosto dos números oficiais. Cara, contra os números, você pode até não acreditar em Deus, Tiago e Matheus. Mas o que é uma escolha de vocês. Né? Eu acredito em Deus. Tenho fé, acredito em Deus.
Mas tem coisas que eu não acredito. Coisas religiosas que eu não acredito. Sim. Mas números eu não tenho como discutir. Tem um mentor da gente durante a nossa jornada que falava: em Deus eu confio, no resto me tragam dados. É mais ou menos isso. Porque você não consegue colocar fé nas coisas. Né? Ah, não, eu vou ter fé que eu vou arrumar uma pessoa que vai resolver minha vida. Cara, não vai ser a fé que vai trazer, não. Se você não sair, procurar, usar as ferramentas para ir atrás e tal. Cara, hoje tem uma startup muito bacana de contratação, que é um colega nosso que está se destacando, que eu vejo ele muito pouco falar dele. E eu digo, cara, mas ele é mais reconhecido fora do estado do que no estado. Que é Marcelo Bandieira, daqui Vende. Não sei se vocês conhecem ele. Não. Ele tem uma startup de recrutamento, seleção e indicação, etc. Cara, é fantástico. A gente precisa de um profissional. Antigamente eu botava um post no Instagram, fazia um tráfego pago. Nada. Marcelo, manda aí. Ele traz os currículos já selecionados com o perfil que eu quero, tudo direitinho. Tá resolvido. Então a gente precisa começar a se conhecer mais. Eu sempre dizia, na época do podcast, entre os empresários, que o Rio Grande do Norte tem um negócio meio estranho. Que a gente vê o pessoal lá de Recife do Porto Digital, meu amigo, se une de um jeito que enquanto quem tá lá não crescer, os caras não sossegam. O cara não aceita só o crescimento dele. Ele disse, ó, que se chegou aqui, tem que crescer junto com a gente. Porque se o seu insucesso é o meu também. Aqui no Rio Grande do Norte, não. Aqui, meu amigo, tomara que aquela áreas, né? Aquela startup se lasque, não tô nem aí. É cultural do... João Pessoa tá dando um baile na gente. Um baile, pô. João Pessoa, até 2-3 anos atrás, nem startup tinha. E hoje tá lá se destacando. Tá aí acontecendo agora. Hoje, gravando esse nosso episódio, tá tendo o Neon, que é o Nordeste tá online, em João Pessoa, juntando mais de 1.500 startups lá do Brasil todo. O Rio Grande do Norte foi muito bem representado, com algo em torno de 20 startups. E os eventos que a gente tem aqui são muito bons. Tem resultados, né? Só que a gente não vê o ciclo. A gente vê a startup daqui, se destaca um pouco, sai porque o mercado aqui não ajuda, não abraça. Não abraça, a gente não tem um incentivo. A gente vê grandes empresários que são nacionais, né, da indústria tradicional, investindo em startups em São Paulo. E as daqui vão para lá, às vezes acabam contratando de lá. E aí acabou, perde o vínculo. Não é mais daqui, é. Então, tipo assim, é um trabalho inglório você fazer esse tipo de crítica, porque você tem muito poucos adeptos, né, à crítica. Tipo assim, de olhar para você, cara, você tem razão, vamos criticar juntos. Por quê? Porque não quer se desgastar, tá começando, precisa de um conhecimento aqui, tem um acesso ali. E é isso. Aí gira o ano, a startup quebra, aí ele vai, monta outra e fica vivendo desse moído aí, entendeu? Dessa zona cinzenta do sucesso. Que é você tá num palco, ou você tá participando de um evento, ou você não sei o quê. E quando você não vê mais surgir em escola de leads, por exemplo. Você não vê mais surgir Autoforce, você não vê mais surgir Blind Dog. Surge, é aqueles voos de galinha. Surgiu, tem 3-4 meses de moído na mídia e sumiu. Ninguém ouve mais falar. Mas está nascendo aí, né? Estamos começando só com um podcast, mas o intuito do Vivendo no Ártico é justamente ser um braço, né, da nossa empresa de educação. Sim. Então, o que a gente quer trazer, sim, hoje a gente traz o conhecimento só no YouTube, né, e Spotify, mas a gente quer trazer mais tipos de conteúdo também, mas principalmente eventos. Sim. Eventos para profissionalizar de fato o mercado de empreendedores, né? Assim como a Alberto aqui faz muito bem também. Isso. Mas a gente quer ter outra pegada, falando sobre outros assuntos também. Uma coisa que chamou muito a atenção de Alberto, Tiago e Matheus, é que os eventos de Alberto, ele não traz ninguém de fora. Todo mundo que fala no evento dele, né, é daqui e de cases reais de sucesso. Ele não traz um amigo dele que é uma promessa que vai dar certo e tal. Não, ele mostra casos reais. E não é nada mais inspirador. Caramba, é você dizer, por exemplo, Elon Musk não é inspirador? Cara, quem não achar ele inspirador, você pode até não concordar com as merdas que ele fala. Sim. Mas o que ele fez Sim. é muito foda. Mas você ter alguém próximo, porque a gente se inspira muito nos nossos pais. Que é quem tá mais próximo, pô? Você vai ver o sucesso do seu pai, você olha pra ele, pai, eu quero ser igual a ele.
Nós, como os filhos, ainda mais filhos homens, a gente olha para os nossos pais como um herói, como eu quero ser igual a ele. Tipo assim, então pensa em, talvez na adolescência para frente é que a gente pensa em ser melhor. Mas na fase toda de criança e adolescente, a gente quer ser ele, quer ser igual. Na mesma coisa do empreendedorismo. Como é que chega ao tamanho da escola de elites em 5 anos? Caramba, quem tem maior propriedade para falar isso? É o próprio Alberto. Como é que chega o tamanho da Autofosse? É o Thiago. Como é que chega o tamanho da Autigol? É o Breno. Então, você não vê esses caras falando em canto nenhum. Agora você vê um monte de gente conversando um monte de heresia, dizendo que é tudo fácil, que é tudo maravilhoso, que, 6 meses... E hoje em dia todo mundo é mentor. Cara, eu tenho uma objeção muito grande em dois profissionais, né? Eu tenho uma objeção muito grande do coach e do mentor. Porque... Principalmente aqueles que não fizeram bexiga nenhuma e estão ali. Se você viveu, construiu, beleza, agora você não quer mais fazer, você quer fazer um trabalho de filantropia, mas que... Filantropia, tipo assim, de conhecimento, mas que você vai ganhar um retorno... Aí, beleza. Mas do nada, virar um mentor porque estudou, mas não aplicou... Não... Tem até um curso, né? Curso de mentor, né? Faz sucesso. É o que mais tem, é o que mais tem. Aqui em Natal tem uns cursos de mentoria, de virar mentor, virar coach, que faz muito sucesso, né? E eu até brinco, os caras, se isso desse dinheiro para quem tá assistindo esses cursos, era massa, mas só dá dinheiro pro cara que vende o curso. E eu não falo que é questão educacional, não. Eu acho que, em alguns casos, até ser... não é desonesto porque ele diz o que vai fazer. Ele é honesto. Mas deixa de ser proveitoso para o mercado. Sim. Né? A gente começar a conviver com essa salada de que ninguém sabe o que é que dá certo, o que é que não dá certo, para o caminho que vai ser. Cara, a gente tem ferramentas fantásticas. A gente tem um prédio, que é uma instituição do MD, do FRN fantástica. A gente tem um Sebrae que auxilia empresas fantásticas. A gente tem tudo muito bom aqui, mas quem era para se unir não consegue. Minimamente. Não, até quando eu estava lá ativo, quiseram parar agora, né? A greve estava tendo, quiseram entrar lá, invadir para parar o que estava funcionando, que era o IMD. Cara, você vê comunidades aqui, que aconteceu recente, comunidades de tecnologia, sendo apropriadas por coaches e mentores para poder fazer dinheiro com startups que estavam surgindo. Vendendo coisas fáceis. Não, vem aqui, faça isso, faça aquilo. Cara, não é assim. Vocês sabem, vocês têm empresa, estão agora na área educacional. Meu amigo, não é assim. Sim. Constância, projeto. Cara, você está onde? Se eu estou aqui, você quer chegar aonde? Você quer chegar aqui. O que você tem que fazer para chegar aqui? Você acha que vai dormir, vai acordar e vai estar aqui? Não. Preciso de pessoas, preciso de processo, eu preciso de produto, eu preciso de todo um ecossistema contribuindo com o que eu estou fazendo, diretamente ou indiretamente. Seja não me atrapalhando, já é maravilhoso. Né? Já é maravilhoso. E a gente não percebe isso. Então eu sempre fiz muito isso durante 2, 3 anos dessas críticas. Parei, porque estava ficando chato já, sabe? Eu dizer, não, cara, você fala isso porque Fez Ponto tem sucesso. Fez Ponto chegou num patamar muito grande que você agora está jogando verdades inglórias na cara do povo. Não, porque me dói muito eu ter que ir para São Paulo, ser extremamente elogiado junto com meus colegas que estão indo para lá, e o pessoal olhar para aqui e dizer, rapaz, Rio Grande do Norte tem uma fonte, como a gente vê não sei se vocês sabem quem é a Lizzie. Sim, é do meu Luizinho. A gente fez construir, trabalhou junto na época. Amigo de Luizinho, né? Nossa escritório foi no Seaway também. Luizinho fez direito com a gente também. Eu sei também. Mas Luizinho é uma figura. Aí, às vezes, lá no Seaway, às vezes a gente trabalhava lá, eles trabalhavam na sala da gente. Já veio aqui, já? Já contou a história do chocolate vendido? Já. Ele foi pra Disney com 15 anos. Ele foi pra Disney com 15 anos, vendendo salgado no colégio. Traficante de chocolate do SEI, né? É isso mesmo. E aí tem os meninos da mentoria. Também do Pedro. Porra, a gente tá lá em São Paulo agora num programa. Os dois estão em São Paulo direto, porque... Eu e Pedro agora tá num programa lá em São Paulo, no Scali. Pô, um programa fodido, negócio... É outra vibe, entendeu? Você chega lá e você fica, caralho... A gente tá indo pra São Paulo agora, ele até me chamou. Ele chamou a gente pra conhecer o Google. É o Google lá? Ele tá no Google para Startups, né?
Tá Eles conseguiram, né? conseguiram lá. Ele chamou pra ir visitar lá. E aí você vê que é outra vibe, entendeu? É outra coisa assim de... É quando eu converso muito com os meninos. Porra, a gente precisa saber... Porra, cara, a empresa fatura quanto? 2, 3, 4, 5 milhões. Beleza, o que é que a gente tem que fazer pra faturar 10? E beleza, e quando faturar 10? A gente... Não, mas tá muito longe, cara. Vocês vão pensar nisso. Não, vamos pensar, pô. Lógico que tem que pensar. Quando a gente faturava 500 mil, a gente queria saber como era 5 milhões. Porque a gente não pode pensar agora em 10 e 15. Justamente. E aí, se você não fizer esse exercício meio que Você não de se mantra... planeja, você fica indo como o mar vai levando. Você né? vai crescimento de manada, que chama, né? Você entra no meio da manada e acha que vai usufruir daquelas benesses do crescimento. Só que se você não crescer estruturalmente, vai chegar um momento que o gargalo vai ser o marketing, o gargalo vai ser as vendas, o gargalo vai ser o suporte. E fica tendo que fazer tudo de forma urgente, não vai fazer direito, E aí provavelmente mas não tem pode esse dar profissional. errado. Não tem esse profissional para resolver o seu problema. Aí dá tempo de treinar? Não dá. Não dá. Vai sair 10, 20, 30 empresas dizendo que a gente não funciona mais. Então, esse é o cenário. Então, todo passo. A gente cresceu, a gente hoje está grande, 1.600 clientes, é um número extremamente relevante. Sim. Estamos em 17 estados do país, temos clientes de 10 mil funcionários, temos a maior construtora do país é cliente da gente, a maior do estado é cliente da gente, a maior da Paraíba é cliente da gente. Né? Tá falando de 2A, de Andrade Gutierrez, de Delta. Então, a gente tem terceirização, as maiores do estado é da gente. Construção civil de Ecocio, tá tudo com a gente. Então, hoje a gente tem uma relevância muito forte. Por isso que eu consigo chegar e falar esse tipo de coisa. Cara, não é o caminho que o mercado tá indo, não Agora é o melhor tá faltando caminho. no marketing de vocês, nos vídeos lá, de depoimentos de clientes, casos reais que davam... Com esses clientes que vocês têm aí, dá para fazer muito conteúdo massa, viu? Isso é um ponto que a gente sempre teve de dificuldade mesmo, sabe? Porque é o seguinte, eu até entendo as empresas quando elas não querem fazer com a gente, e eu respeito, tal, não insisto, mas eu entendo que, de uma certa maneira, falar bem, ela tem que falar do problema. E falar do problema é expor um problema da empresa. Por exemplo, ela dizer que tinha dificuldade com uma gestão de escala. Por exemplo, alguém da área de saúde. O contratante dele vai olhar e diz, caramba, você tinha gestão de escala. Não. Você tinha problema de escala e você nunca me disse. Então, é delicado. A gente percebe, Mas dá. Não, e eu lhe digo, se vocês solucionarem esse problema, tá resolvido, quem tá contratando agora sou eu. Mas até falando disso de marketing, não sei se você lembra, mas a gente teve um contato no Fórum de Negócios que foi no Teatro Riachuelo. Acho que foi não sei se era o início. 19 ou 21? 21. Ali a gente já tava num... Eu lembrei porque... Num crescimento bacana ali. Depois eu lembrei da Face Ponto, porque a gente tava numa roda lá, conversando sobre marca, a gente falou trabalhar com tráfego pago. Sim. Aí você, pô, a estratégia que eu fiz aqui, aí você comentou que tava lá offline. Sim. E tinha botado o raio de 1 km no Midway ali para estar impactando as pessoas lá no Midway. Sim. E é uma estratégia que a gente usa muito em evento, quando algum cliente da gente vai para um evento. Tem um cliente da gente em processo de venda, não sei se você conhece. Está indo para evento agora em São Paulo, que eles estão patrocinando. A gente vai usar uma estratégia parecida, onde ele vai focar os anúncios no raio do evento, mas eles estão com um stand lá com um QR Code que eles vão fornecer algo. A gente vai botar um pixel nesse QR Code. API de conversão. Sim. Com API de conversão para a pessoa entrar nesse QR Code, o lead extremamente qualificado, entrou lá, é impactado na hora também. E a campanha já está ligada, então a pessoa já vai... No evento já vai, tipo, foi pro hotel. Depois do evento já vai... Sim, vai ser... Se ela mexer no celular, ela vai ser impactada, provavelmente. Vai ser bombardeado com várias informações. Porque não é nem pelo raio, é pelo QR Code do evento lá, Sim, que eles vão ter algumas ativações durante o evento. Sim. E junto a isso, a captação offline fica muito mais fácil, porque você vai sendo visto, né? Lógico. Anúncios. A gente fez uma estratégia agora de abordar também dessa maneira. A gente colocou outdoors espalhado na cidade. A gente nunca tinha investido nisso. Tive uma ideia. Foi com a Midas? Foi com a SBS. E aí a gente colocou no Midway, colocou no Natal Shop, colocou Prudente, colocou a Ayrton Senna e colocou... Não lembro a outra, acho que São José. E ao mesmo tempo a gente colocou pontos de tráfego pago do lado do outdoor. Então a pessoa passava, olhava o outdoor, interessante. Quando ela abriu o celular, vinha uma postagem do Facebook. Aí ela... O cara tá me seguindo, né? Onde eu vou, chegando a... O outdoor... Você botava no raio do outdoor. Do raio do outdoor. Então, quando passava,
Aí ela olhava, chamava interessante e tal, mas aí quando mexia no celular aparecia novamente a mensagem. Então, era o painel de LED, era no outdoor. Era no outdoor. Tá. Então a gente conseguia fazer esse ponto de fixação. Aparentemente foi um resultado interessante, mas tem que testar mais, né, para poder ver se a recorrência ela consegue. A gente deu certo com 5, vamos tentar 50. Aí, com 10 dá certo, com 15 dá certo. Aí ver se esse crescimento acontece. Né? Se respeita. Que é difícil, vocês são mais especialistas que eu. Sim. A gente apanha todo dia para ter resultados positivos. E aí eu sempre digo que o trabalho do marketing externo ele é meio que inglório, né? Porque se está muito bem, você diz que é mais do que obrigação, estou pagando. Se dá errado, enganação, tá vendo? Todo mundo é igual, ninguém faz nada. E realmente é complicado. A gente, como eu disse, a gente tem interno e tem externo e tem funcionado interessante, mas é aquela coisa, tem que melhorar sempre. Isso. Porque o mercado, apesar de ser, no meu caso, ser vasto, mas é concorrência, né? Sim. O problema foi, inclusive, a dor do mercado que a gente enxergou para criar a nossa agência, é que o mercado como um todo, eu não estou falando do mercado de Natal, se alguém estiver ouvindo aí, for dono de agência, não estou falando de você, estou falando do mercado como um todo no Brasil. Né? De agência tradicional que teve que migrar para o digital, ele não é tão... ele é muito robusto. E aí você, para realmente entregar resultado e ser bom naquilo que você está se propondo a entregar para o cliente, provavelmente você não vai conseguir ter sucesso. Porque você quer ser bom para ele no social media, no anúncio, na gravação, na filmagem, na postagem, em tudo. Mas você não vai conseguir. Então, enxergando essa dificuldade do mercado, não dificuldade do mercado das agências, dificuldade do mercado dos empresários que não conseguem ter um serviço bom vindo de uma agência, que eu nem gosto desse nome, eu só uso esse nome porque ele gosta. Mas a gente chegou, não, se a gente vai entrar nesse meio, vamos entrar, né, entrando de uma forma especializada em algo. Sim. E aí, como a gente já vinha estudando, a gente se assemelhou muito para o tráfego pago, investimento em anúncio online, a gente se enveredou para essa área e hoje nós somos, né, especializados em tráfego pago. Eu gosto de falar que a gente não é um gestor de tráfego. A gente não sobe campanhas. A gente entende de fato o negócio como um todo, entende as soluções que ele oferece para o mercado, o problema que existe no mercado e traduz isso de uma forma assertiva, sem tentar ficar tentando... Enfim, tem toda a análise como um todo. E não somente, caso você quer subir um anúncio, beleza, me manda aí, eu vou subir aqui. Sua equipe preparou o post, eu vou subir. Sem lógica nenhuma. Isso não faz sentido. Sim. Qual objetivo você quer atingir? Né? Com quem você quer falar? Né? Em quanto tempo você quer ter um resultado? O que você quer construir? Então, é algo muito complexo. Não somente ficar fazendo aí testes e testes e testes sem nenhuma lógica por trás e acabar tendo a infelicidade e às vezes até desistir daquele investimento. Que aquilo poderia ser uma alavanca para o seu negócio, mas você desiste porque deu errado. Você teve uma péssima experiência e é uma das principais dores, eu sou a parte comercial, que todo empresário vem para a gente. É justamente não acreditar porque nunca teve eficiência com aquilo. Mas eu sempre vejo também, Thiago, como o mal de todas as áreas, né? É que quem se compromete a ser bom acaba sendo impactado por quem é ruim. O que eu quero dizer com isso? É que a má fama não é porque você presta um bom serviço. A má fama é porque alguém já enrolou outra pessoa. Sim. Se dizendo, sendo uma empresa de marketing de tráfego pago ou de alguma coisa assim, o gestor. E aí, cara, mas eu acho isso bom, não acho ruim, não. Eu acho isso bom. Não, mas entenda, sim. É bom, mas imagine quantas pessoas deixaram de procurar o setor por ter problema. Sim. Enquanto de 10, sei lá, 2 vêm lhe procurar porque ouviram falar bem, 8 não veio. Sim. Então, 8 deixaram de procurar porque tiveram uma má experiência com outras. Eu digo isso na minha área, né, advogado. A quantidade de clientes que chegam lá no escritório, não, porque eu já tive um problema com o advogado. Cara, você teve um problema com o advogado? Tá tudo errado, pô. Ele que resolve o problema. Não é assim, não. Pelo menos na minha época era assim, eu procurava um advogado para resolver meu problema. E não para criar um problema para mim. Então, eu acho que é em todas as áreas, né? E eu acho que na tecnologia acaba sendo mais impactante porque é muito mais rápido, né? Sim. Não tem a fofoca. Isso aconteceu, já tá ali online, né? Então, é complicado. Perfeito. O papo tá muito bacana, acho que a gente conseguiu de fato, né? Tanto entender de fato
como a FacePonto e você, né, estão ajudando aí o mercado, mas também todo o conhecimento e aprendizado que você colheu em toda a sua jornada, né? E agora acho que a gente está pronto para ir para o de frente com a Avalanche. Solta aí a vinheta, meu editor. De frente com a Avalanche, bate-bola de perguntas e respostas. A primeira delas, um empreendedor ou empreendedora que influenciou na sua jornada. Caramba, foi o que eu falei, né? Eu acho que quem mais me inspirou nessa parte empreendedora é que não tinha nada e conseguiu criar 8 filhos, né? Foi minha avó, ela tem uma banca de vender bolo e fazer o que fez. 7 mil. Uma cidade 7, muito 8 pequena, mil. Caiçara do Norte, que hoje nós temos uma pousada lá. Fazer o merchan aqui, ó, Solar do Farol, procurem aí. Pousada à beira-mar e tem sociedade com Aonde? meu Caiçara do Norte. Norte. Tem uma sociedade com meu irmão e meus pais lá. Eles tocam lá e eu fico olhando as contas daqui. Uma empresa ou startup que é referência para você? Caramba, boa. Eu admiro muito a Roboeduc. Não vou fazer parte, mas antes de eu estar fazendo parte, porque realmente deu uma revolucionada no mercado na época, onde não existia startup. Mas para trás do Roboeduc, para frente, eu admiro demais o empreendedor e onde ele se envolve, que é Breno, né? Que hoje é o CEO da Altigo. Eu acho que ele tem sido caladinho, aquele jeito dele. O cara é dono das maiores startups do Rio Grande do Norte, é dono de um bar poderoso, é dono de muita coisa, tocando e vivendo loucamente. E tem outras pessoas que se destacam, né? Luizinho é outro, Pedro é outro. Então, sei o nome deles porque são poucas, viu? Se fosse muito, eu não lembrava, não. Fazendo jus ao que você disse, né? Valorizando quem é da terra. Não olho pra ninguém de fora, não. Um livro para você recomendar para nossa audiência. Não precisa ser sobre empreendedorismo. Teve, na verdade, um livro que eu ganhei de um colega, de um amigo, né? Porque ele era um crítico à minha pessoa de mesa de bar. E aí eu Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu brigo muito, ele quase não briga com ninguém, pô. Não, mas não sei o quê. Aí ele foi e me deu um livro, Comunicação Não Violenta, né? Para melhorar a forma de linguagem empresarial. Então eu acho que Top. Isso aí não saiu ainda, a indicação. é bem interessante. Ele mostra que em toda maneira que você pode se comunicar, você não precisa ser agressivo. Você não precisa querer impor. Você não precisa utilizar de ferramentas emocionais para transmitir a ideia que você quer. E aí, pelo fato de eu ser advogado, eu tenho muito esse lado persuasivo, esse lado impositivo, esse lado de querer que a minha opinião prevaleça. Então, na hora que você consegue se comunicar, e para um gestor de startup, onde a velocidade é muito grande, eu acho que você consegue transmitir bem de maneira mais tranquila, menos estressada. Filme, uma série ou um documentário? Ou... Cara, os 3, né? A série Cara, The Man High... Como é o nome? Que é O Homem do Castelo Alto. Castelo Alto. Pra mim foi uma série mais impactante que eu já assisti. Apesar de se perder muito nas últimas temporadas, mais absurdo. Filme, a trilogia Matrix. E, mais recentemente, Interestelar. Né? Aí é algo... E documentário, eu gosto muito dos documentários que são filmes, são documentários na área de empreendedorismo, né? O do McDonald's eu acho muito massa, né? A ideia. Porque sempre a gente tem uma ideia de uma coisa e acerta em outra, né? Eu sempre digo que a ideia que eu dei no FacePonto, ele não foi o FacePonto só que teve sucesso. O escritório explodiu, né? Hoje meu escritório tem 14 advogados, advogando para mais de 40 empresas, 8 mil processos, negócio... Então... É o embalde, né? O FacePonto é o embalde do seu escritório. Então, de uma certa maneira, acabou que eu tirei num canto, deu muito certo, mas o respingo acabou que... Então, eu gosto muito dessa questão empreendedora, porque você abre sua mente para... Então, documentários da área de empreendedorismo eu acho muito legal. Muito legal mesmo. E pra gente finalizar, um podcast para você recomendar pra galera. Vivendo no Ártico agora tá sendo um sucesso potiguar, né? E eu acho não só legal o bate-papo, mas dar os parabéns mesmo, porque é uma jornada que para o empresário potiguar que precisa de minimamente de espaço, eu acho que
dar o espaço, incentivar o espaço e, de uma certa maneira, trazer essa cultura empreendedora de visões diferentes, é interessante. Tinha uma ideia que eu tinha, não é eu estou dando ideia, nem quero dizer nada que vocês fazer, não, mas era uma ideia que eu tinha, que eu achava massa, que era, em podcasts, a gente poder colocar empresários distintos. Colocar um empresário de tecnologia e um empresário... Sim, uma conversa... Dois convidados, a gente tem. A gente fez isso em alguns episódios. Mas a ideia específica seria alguém da tecnologia e alguém do tradicional. Para poder ver se essa comunicação ela ficava pelo menos fluida. Porque normalmente ela não vai ser fluida. Então, se a gente traz e começa a educar para quem está assistindo essas duas visões de mundo empresarial, a gente consegue meio que educar também o meio, né? O mercado e tal. Era uma ideia que eu tinha, eu achava que dava para implementar, mas... Talvez até trazer um dos dois como um co-host também. Pode ser também. Levantar as perguntas, as curiosidades. Porque eu acho que a conversa do podcast ela é muito espontânea, né? Então, o cara quando vem para cá, que nunca, por exemplo, o cara dono de um supermercado aqui... Nunca ficou de frente para uma câmera. Uma câmera. Cara, ele vem falar, quando o cara começar a falar de tecnologia, ele vai ficar puta, né? Essa merda funciona nada. O que funciona é isso aqui, é o carro do ovo lá dentro do bairro, é o que vai me fazer vender e tal. Então, eu acho interessante ter essa... É uma ideia que eu tinha, mas não fluiu não, porque não tinha tempo. Mas eu queria assistir. Eu seria um ouvinte. Um ouvinte e um telespectador assíduo desse formato. Gostei da ideia. Já estou pensando aqui. Mas estamos chegando no final. Queria agradecer a sua vinda. Né? Pedir desculpas por aquela gafe inicial lá. E foi muito massa o papo. Eu queria agora que você deixasse, né, alguma mensagem, se você quiser falar diretamente, né, com a audiência. É o seu momento. As suas empresas também. Isso. Os arrobas, né? Essa câmera ali. Eu queria agradecer a você, Tiago, e você, Matheus, por ter convite, né, ter dado essa oportunidade da gente falar, conversar, bater um papo, divulgar as empresas, né? Hoje eu tenho o meu escritório de advocacia, que é o Cássio Leandro Advogados, @CássioLeandroAdvogados. Temos o FacePonto, que eu sou o CEO da empresa, que é o gerenciador de jornada de trabalho, que é o @FacePonto. Temos a escola de programação e robótica, que é a @Eduque. E temos mais duas empresas, que uma é a Incubatec, que é uma soft house que a gente desenvolve soluções digitais para clientes específicos. A gente não abre muito essa empresa, mas ela faz demandas específicas para alguns clientes, como, por exemplo, o Grupo Gentil. A gente já fez produtos para eles, para Rio Center, enfim. E temos uma pousada em Caiçara do Norte, que essa daí é do familiar, é a do coração, né? Que é Solado Farol. Quem quiser conhecer lá, praia linda, mais bonita do Rio Grande do Norte. Dá um pulo lá, que é só mandar um direct que a Quantas gente... horas daqui? 2 horas. Sim. Ela, João Câmara, à direita, vai até lá. E é isso. Estamos aí, empreendendo, 4, 5 empresas, gerando 75 empregos. Foda. Batendo aí esse ano a gente supera com todas as empresas 10 milhões. E mudando um pouco o que se fala sobre tecnologia e inovação de uma maneira mais crítica e menos de oba-oba. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. E você que ficou aqui até agora, até a próxima semana com mais um novo convidado ou convidada. Valeu, galera.